Vamos iniciar a plenária de abertura com o tema O Esperançar em Tempos de Mudanças Climáticas. Dou as boas-vindas às nossas convidadas. Alice Amorim, diretora de programa da Diretoria Executiva da Presidência da COP30. Patricia McIlrivey, presidente e CEO do Center for Disaster Philanthropy. Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil. E a moderadora do painel, Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Malu, o palco é seu. Estou meio carregada aqui de coisas, espera aí. Tá bom assim? Bom dia. Que alegria imensa estar aqui nesse fórum, né, de filantropos e de investimento social privado. Há anos eu tento, estava brincando com a Paula antes da gente começar aqui, há anos eu tento vir e eu não consigo, sempre acontece alguma coisa, minha agenda, enfim, não dá certo as datas. Então, estou muito, muito feliz. Meu time já esteve, com certeza, aqui, mas eu, pessoalmente, não. Então, estou super feliz de poder estar com vocês aqui. Eu sou Malu Nunes, eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, sou 60 a mais, então tenho os cabelos grisalhos naturais, na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma saia cinza e uma blusa branca e estou muito feliz de estar aqui, novamente. Pessoal, então, a Fundação Grupo Boticário, esse ano, está completando 35 anos de atuação pela conservação do nosso patrimônio natural. Ajudando e trabalhando para que a sociedade brasileira se adapte às mudanças do clima e por meio de 2 pilares essenciais: é a segurança hídrica e a resiliência, o fortalecimento, a adaptação das cidades e das zonas costeiras no Brasil, onde vive a nossa maior parte da nossa população brasileira. É com muita satisfação que eu recebo vocês aqui nessa sessão, que tem esse tema tão instigante e tão urgente. Eu acho que é quase já um clichê, né, falar que as mudanças climáticas, que eram um risco distante, estão hoje sendo uma realidade cada vez mais presente e que com mais intensidade e frequência e variedade de eventos extremos, impacta diretamente comunidades no mundo todo, afetando milhares de pessoas e também negócios, né? Organizações e negócios. Então, essa variedade de desastres e a necessidade de transições justas faz com que a gente tenha que agir rápido, agir no curto prazo, mas ter também uma visão de longo prazo. E aqui, eu acho que nesse cenário que a filantropia se destaca, por conta da sua variedade e flexibilidade de atuação em múltiplas frentes. Então, desde o apoio à adaptação, à reconstrução pós-desastres e também ao fomento de políticas públicas preventivas e adaptativas, pensando no futuro, e de um tema super importante, que é a justiça climática também. Então, essa nossa sessão de hoje vai mergulhar nesse universo. A gente vai ter, então, uma breve fala inicial de cada uma das nossas convidadas, seguidas de um momento de perguntas da plateia e também de quem está online. Então, para iniciar,
a nossa conversa, é uma honra convidar ao palco a Alice. A Alice já está aqui sentada com a gente. Ela é diretora de programa da diretoria executiva e da presidência da COP30, que acontece agora em novembro, aqui no Brasil, em Belém. Alice, a palavra é sua, então, para trazer um panorama do país, do Brasil, aqui às vésperas da COP, e as perspectivas e expectativas em relação à atuação desse setor da filantropia nesse contexto. Obrigada, Malu. Bom dia a todas e todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês para escutar um pouco mais sobre como é que a filantropia também está se preparando, está encarando de frente, digamos assim, lidar ou resolver a crise climática. Eu estou no governo, enfim, já desde o ano passado, mas eu venho da filantropia. Eu passei os meus últimos quase 10 anos na filantropia, inclusive trabalhando com a mudança do clima e trazendo a mudança do clima para muitas organizações da sociedade civil, atores públicos, níveis subnacionais, legislativos. Eu já fiz muitas atuações, muitas frentes, e isso é que me faz estar aqui hoje, quase como um apelo de entendimento de que há um papel muito importante que a filantropia pode desempenhar, sim, nas diferentes frentes de solução da agenda climática que a gente pode ter, que é um setor que ainda pode fazer mais, eu diria. Bom, passando desse ponto, acho que é importante todo mundo ter a perspectiva de qual é o contexto no qual se insere a COP30 e como nós chegamos na COP30, o que a gente espera que seja alcançado, né, nesse processo. A gente chega na COP30 num contexto muito desafiador da geopolítica, num contexto que o multilateralismo, né, um sistema no qual os países se reúnem para resolver problemas coletivamente, está em xeque, está sendo sistematicamente confrontado, e, ao mesmo tempo, num momento em que a crise climática, os impactos da mudança do clima já estão absolutamente presentes. É muito interessante, inclusive, estar aqui e falar sobre isso, ouvindo o Daniel, porque, de fato, a mudança do clima é uma realidade do tempo presente. Ela não é mais uma realidade do futuro. Mas todo o debate sobre a mudança do clima, especialmente, enfim, se a gente olhar para a forma como a ciência vem trazendo os riscos, a comunicação em torno da mudança do clima, sempre foi pensando nas futuras gerações, sempre foi qual vai ser o impacto no final do século, o que a gente faz, o que é preciso ser feito agora para evitar o pior em 2050, em 2100, e etc. Essa forma de olhar para a crise climática mudou. Só que a humanidade ainda não conseguiu ajustar esse tempo e entender essa mudança de chave que a gente precisa ter. Então, isso tudo acontece, a gente chega na COP30 com esse senso de urgência, de um lado, de avançar, acelerar a implementação de ações de redução de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que a gente tem um senso de urgência para adaptação, ou seja, já é um imperativo adaptar-se às realidades de ondas de calor extremo, há uma mudança de padrão de chuvas, há uma mudança na forma como a agricultura se desenvolve, e tudo isso, ao mesmo tempo, na mesma hora, num lugar tão sensível a todos esses processos que é a Amazônia. Eu não sei quanto vocês têm essa consciência, mas a Amazônia é o que a gente chama de um dos pontos de não retorno, que a gente chama de tipping points, que significa que a aceleração da mudança do clima pode implicar numa mudança sistêmica tal do ecossistema que não tem mais como voltar atrás. E isso tudo pode parecer muito teórico, mas é muito real, está acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo. E aí a pergunta que fica, quando a gente olha para a COP30, como é que a gente faz? Como que a gente lida com tantos processos sistêmicos ao mesmo tempo? Nesse sentido, a presidência da COP tem trabalhado para se esforçar com 3 grandes objetivos. O que a gente quer atingir com a COP? O primeiro é a gente fortalecer o multilateralismo.
E o Brasil tem uma história, uma bagagem, uma reputação, uma experiência muito grande diplomática, tanto é que, enfim, as convenções de meio ambiente nasceram no Rio, na Rio 92, para a gente trazer para o centro da discussão que a gente precisa ter um sistema coordenado de ações entre os países. Sem isso, a gente não vai conseguir lidar com uma crise da magnitude, da complexidade da mudança do clima. O segundo grande objetivo é a gente acelerar a implementação de ações que já foram acordadas. Dizer que, muitas vezes, a filantropia fala, mas eu preciso de uma regulação para poder apoiar um governo de Estado ou uma organização da sociedade civil a implementar uma ação. O fato é que a gente, nas últimas 30 COPs, já avançou muito do ponto de vista da regulação global. A gente já avançou muito do ponto de vista dos compromissos voluntários, mas agora a gente precisa acelerar a implementação. E as COPs são um lugar muito importante para entender quais são as prioridades, aonde a gente deve se focar e o que já existe, né, para evitar reinventar a roda, que eu acho que é uma pergunta que as organizações da filantropia sempre se fazem. Quem está fazendo o quê, aonde e como? E quais são as lições aprendidas? As COPs são um grande lugar para aprender, para entender e para acelerar e criar ações colaborativas para resolver esses problemas. O terceiro grande objetivo é a gente aproximar a questão climática da vida das pessoas, no sentido não só dos impactos, porque os impactos já estão. As pessoas entendem, a maior parte da população mundial entende a crise climática na inflação dos alimentos, na onda de calor que tem impactos na saúde pública, entende de várias formas, nas enchentes, nas secas. O caso do Rio Grande do Sul foi muito emblemático, né? Então, a gente precisa trabalhar não apenas na constatação do problema, mas aproximar da vida das pessoas para que as pessoas se envolvam politicamente no sentido de resolver o problema. E aqui tem um papel fundamental para a filantropia, porque a gente sabe, os dados mostram que grande parte da filantropia no mundo não incorporou a mudança do clima como parte das suas estratégias ainda. Isso não significa se tornar uma filantropia ambiental, que trabalha com a questão ambiental, mas todo mundo que financia educação precisa pensar como que a educação, seja na estratégia programática, seja na sua estratégia mais macro, está relacionada com a mudança do clima. Tem a ver com o tipo de currículo, tem a ver com a qualidade, a forma como as escolas estão adaptadas às ondas de calor e como é que a gente vai refrigerar uma escola para que a criança tenha condição de aprender melhor. Se a gente está trabalhando com saúde, e uma das expectativas em relação à COP30 é que a gente tenha um plano de aceleração de saúde, tem a ver com a preparação de todo o sistema para, se você tem uma enchente, como é que o sistema de saúde opera? Se você tem uma seca na Amazônia, como que a vacinação, que os remédios chegam nas comunidades que estão isoladas? Tudo isso está dentro de uma discussão que a filantropia, por ter capacidade de experimentação, a flexibilidade da experimentação pode contribuir muito. Então, esse é um pouco um panorama, acho que a gente pode, depois, na volta, falar um pouco mais de Brasil, mas é muito importante que vocês se sentam parte desse processo, porque são. Obrigada. Muito obrigada, Alice. Muito inspirador ouvir você falar sobre a importância e a transversalidade da agenda climática e do foco agora na implementação das ações. Mas eu queria reforçar o convite que a Patrícia nos traz, porque é um incômodo que eu, como membro do GIF, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e, enfim, participante desse setor aí da filantropia, tenho há muitos anos, que é a necessidade da gente evoluir nessa visão e atuação sistêmica. Eu não preciso escolher um quadradinho dos ODS para eu atuar naquele, eu posso escolher, óbvio, tem foco e tudo mais, mas eu tenho que olhar para a transversalidade e para as conexões com os demais. Então, a Fundação sempre traz, hoje não era o caso aqui, mas eu sempre trago aquela visão dos economistas, de que você atuar nos 4 objetivos que têm mais diretamente relação com o meio ambiente, ou seja, na conservação da natureza, na preservação desses ecossistemas íntegros, que sim vão nos fortalecer, vão nos dar mais resiliência para as mudanças climáticas, ele é a base para você ter uma economia forte e, portanto, uma sociedade que se desenvolve com segurança e qualidade de vida. Então, faço esse convite para a gente tentar
fazer essa conexão entre os nossos focos aqui de atuação e as mudanças climáticas. É um desafio traduzir isso para as pessoas, fazer esse link, mas, por exemplo, na nossa atuação de Fundação Boticário, cujo foco é conservação de biodiversidade, nunca foi só sobre conservação de biodiversidade, é sobre transformar realidades, é sobre impactar a vida positivamente, a vida de pessoas, né? Quando a gente está conservando a biodiversidade, a gente entende que é esse o impacto final, é um impacto social e econômico, inclusive. Então, super obrigada, Patrícia. Seguimos aqui aprofundando a nossa conversa. Eu queria trazer um estudo, muito rapidamente, aqui, um estudo recente não, saiu hoje, né, da Aliança pela Cultura Oceânica, que fez uma pesquisa aqui no Brasil, e 92% dos municípios reportaram desastres climáticos e impactos. Isso significa custos para o município, significa custo para as pessoas, impacto na vida das pessoas, né? Desses 92% municípios que reportaram, 50% dos desastres tinham a ver com cheias, com secas. E aí 27 com cheias, inundações, etc. E acho que 17 com tempestades, todos eles trazendo cada vez mais intensos, a gente percebe na casa da gente, cada vez mais intensos e, portanto, é imprescindível essa atuação sistêmica. Acho que se a gente pode ver um copo cheio, um lado, né, uma esperança aí positiva, é ver o quanto novos atores, o setor privado, a filantropia, agentes não climáticos têm querido e se envolvido nessa discussão e nessa participação agora, especialmente na COP. Mas vamos seguir aqui. Então, para aprofundar nossa conversa, eu quero chamar aqui uma voz que vai nos lembrar que no centro de tudo, como um pouquinho mencionei aqui brevemente, estão as pessoas, né? Com o olhar de justiça climática. Então, eu chamo a Viviana Santiago, ela é diretora executiva da Oxfam Brasil. Viviana, por favor, nos ajude a entender como que a filantropia pode atuar nesse cenário, colocando as pessoas no coração das nossas ações. Obrigada, que bom poder estar aqui com vocês. Eu sou Viviana Santiago, sou uma mulher negra de 45 anos de idade, estou usando um vestido florido, de mangas compridas, bem primaveril, né, os cabelos crespos soltos e um óculos escuros, um óculos de lente de grau e azul escuro. Que bom poder estar aqui, né, e eu começo, né, saudando, né, os meus orixás, os encantados, o povo da rua. Eu sou de Jurema, eu sou de Ifá, né, e para mim é muito importante, nesse momento da minha vida, falar desse lugar. Porque num país e numa sociedade que é completamente demarcada pelas violências, a gente precisa entender, como tu bem colocastes, que está tudo muito conectado. E, dentro desse contexto de preservação dos territórios, os modos tradicionais, as religiões tradicionais, elas têm um papel fundamental, né? Eu sou de Jurema, macumbeiro não derruba árvore. Eu sou de Ifá, macumbeiro não polui rio, porque a natureza e nós somos a mesma coisa. Então, quando a gente não atua, por exemplo, no enfrentamento ao racismo religioso, à intolerância religiosa, concretamente, a gente está deixando de atuar na proteção da natureza. Veja como as lutas elas estão interconectadas, né? E a gente precisa entender essa conexão nos territórios. Eu gosto muito de falar da dimensão de justiça climática, porque, quando a gente pensa na dimensão da justiça, a gente entende que, embora a crise climática, embora os extremos climáticos, eles aconteçam e eles afetem todas as pessoas, quando a gente fala na dimensão de justiça, eu estou reconhecendo que não afetam todas as pessoas da mesma forma. Aquelas pessoas que já vivem em situações de vulnerabilidade, elas estão muito mais vulneráveis a esses extremos climáticos. Aquelas pessoas que hoje, né, numa dimensão de desigualdade, que é outro conceito que a gente precisa trazer para dialogar com a gente, quando a gente fala sobre justiça climática, né, pensar que a sociedade é uma sociedade desigual. E falar desigualdade é importante porque, quando a gente pensa naquelas pessoas, por exemplo, que no Rio Grande do Sul perderam tudo,
perderam suas casas, perderam seus equipamentos de trabalho, perderam memórias, né, vidas que foram perdidas. E a gente pensa que ainda hoje existem pessoas que não voltaram para as suas casas. Quando a gente pensa na dimensão de desigualdade, e a gente lembra do chamamento que as autoridades fizeram no primeiro momento, e diziam assim, vão para suas casas no litoral, vão para casa na praia, porque a situação aqui está muito difícil. Então, a gente entende que aquelas pessoas, embora estivessem vivendo o mesmo extremo climático, elas não estavam vivendo da mesma forma, porque a desigualdade já existe na nossa sociedade. E quando a gente fala de desigualdade, é importante numa dimensão de justiça climática, porque eu estou falando não apenas de pobreza, eu não estou falando de falta apenas. E é importante falar de pobreza e falta, porque quanto menos eu tenho nessa sociedade, menor a minha resiliência a esses extremos climáticos. Então, existem pessoas cujas vidas ainda não chegaram numa situação de normalidade lá no Rio Grande do Sul. As pesquisas mostram que as pessoas negras no Rio Grande do Sul receberam consideravelmente menos ajuda do que as pessoas brancas. Por exemplo, então, o racismo que já existia naquela sociedade, ele se amplifica diante da injustiça climática. Mas a gente precisa falar de concentração de renda quando a gente está falando da questão climática, porque a gente precisa entender quem é responsável por essa crise. Na Oxfam, a gente tem uma campanha que se chama assim, Culpados pela Crise, Responsáveis pela Conta. Quando a gente pensa numa perspectiva de desigualdade, na dimensão de justiça climática, a gente chama para dialogar com a gente a perspectiva de quem é que está poluindo. Quem é que tem uma pegada de carbono que ameaça a vida? E aí é importante falar sobre desigualdade, porque a gente vai falar da pegada de carbono daquela pessoa que mora lá em Recife, de onde eu sou, mora lá no Ibura, que se acaba todo ano o Ibura, quando chove, o Ibura se acaba, e que no ano passado o Ibura se acabou nas chuvas, que é pela pessoa que não tem nenhuma bicicleta. Qual é a pegada de carbono dessa pessoa? E a pegada de carbono de um milionário no Brasil? Que, durante a pandemia, enquanto o Brasil volta ao mapa da fome, as pessoas, literalmente, elas passam fome, não sabem dizer quando vai ser a próxima refeição, o Brasil ele formou 10 novos bilionários durante a pandemia. Qual é a pegada de carbono de um bilionário? Um modo de vida. Jatinho, helicóptero, trocentos carros numa garagem, tudo isso, esse modo de vida baseado na concentração, na acumulação, no luxo extremo, na extrema riqueza, é um modo de vida poluidor. E essas pessoas estão pagando essa conta? Quando a gente pensa nas empresas extrativistas, quando a gente pensa nos modos de extração que poluem e estragam as comunidades, ameaçam a vida e produzem, sem pensar um segundo, zonas de sacrifício. Numa perspectiva de justiça climática, essas pessoas elas deveriam ser responsabilizadas, interditadas e responsabilizadas. Mas a gente está falando aqui de um modo de vida. E pensar num modo de vida é um processo que chama a atenção da sociedade como um todo. A gente precisa que a filantropia seja vocal, no sentido de apontar e denunciar modos de vida que nos trouxeram até aqui. Apontar e denunciar a falta de responsabilização de quem já produziu impacto nas comunidades. Apontar e denunciar a desigualdade que faz que, diante de extremos climáticos, o apoio não chegue igual para todas as pessoas. É muito mais do que apenas financiar projetos, é entender o seu papel de megafone. E o seu papel de megafone, inclusive, na defesa de defensores. Porque, por exemplo, eu, como uma macumbeira, né, que sou, com orgulho das minhas tradições, dos meus orixás, do meu encantado. Quando eu sou essa macumbeira, que sou diretora executiva, e eu falo daqui desse lugar, vocês me escutam. Então, é minha responsabilidade falar na defesa das minhas irmãs e dos meus irmãos de axé. Qual é a sua responsabilidade? Por quem você vai decidir falar? O seu megafone vai escolher contar a história de quem? Obrigada. Viviana, muito obrigada pelas tuas palavras tão claras, né, sobre a necessidade da gente não só olhar, mas tentar entender e incluir e empoderar as comunidades vulneráveis, porque só tendo voz elas vão ser contempladas também, né?
Eu agradeço por nos trazer essa visão tão clara e de mostrar como o capital filantrópico pode ser um instrumento para essa transformação. Eu acho que é uma das chaves para que a gente siga aqui, que a gente realmente possa esperançar no contexto atual. A gente teve um envolvimento grande nessa tentativa de ajudar a reconstrução e tal no Rio Grande do Sul, e mesmo a gente trabalhando no setor e tal, a gente não tem ideia da capilaridade dos impactos com todos os temas, alguns dos quais a Viviana trouxe aqui. Mas, enfim, falando em desafios e soluções, né, a gente não pode ignorar essa intensificação aí dos desastres climáticos. Então, para falar sobre a resposta a esse novo normal, né, porque não é esporádico mais, é todo dia, toda hora, em todo lugar, eu convido a Patricia McElivray, presidente e CEO do Center for Disaster Philanthropy. Patrícia, então o palco é seu para nos mostrar como a filantropia tem atuado na resposta a essas emergências e como a gente pode transformar esse cenário em oportunidades para recuperação e para resiliência. Excelente, muito obrigada e bom dia a todos. Antes de eu começar a minha autodescrição, bom, eu sou loira, eu tenho olhos azuis, eu estou usando um terninho bege, que eu sei que numa autodescrição com certeza parece chato, né? Mas, enfim. Obrigada pelas respostas e por todos os comentários maravilhosos das minhas copanelistas. E eu quero pensar sobre o que o Daniel nos falou na apresentação dele, né, com relação ao presente. E os desastres climáticos são o nosso presente, né? Ele falou bastante disso. Estamos identificando isso no mundo inteiro, a gente já não fica mais chocado, eles já viraram o novo normal e a gente tem que parar de se surpreender com isso. A gente tem que parar de falar, nossa, é uma tempestade única em 100 anos. Não, não é mais. Nós vamos sim ter lugares que antes nunca passaram por esses perigos, agora vão passar por esses perigos. Está aqui. Precisamos sim reconhecer essa realidade. E nós podemos, sim, ficar tentando jogar culpa nos outros, podemos falar dos preparos que nós podemos fazer, mas especificamente para a filantropia, nós temos que pensar em como nós podemos ajudar as comunidades que estão mais vulneráveis a esses perigos. Os desastres, como já foram mencionados, eles, sim, aprofundizam essas inequalidades. Sim, eles também criam, mas eles também realmente fortalecem aquilo que já existe. Eles acabam se somando a outras desigualdades. E no nosso centro para a resposta a desastres, a gente define o desastre de uma maneira muito simples, porque ajuda as pessoas a reconhecerem que... Bom, eu sou uma filantropa de desastres, mas tem gente que fala, eu não faço isso, né? Você já falou isso, né? Eu trabalho com educação, eu não trabalho com isso. Mas sim, você faz, porque se você não estivesse fazendo, você deveria entender melhor. Porque é como se fosse, de novo, né? Aquela fraqueza, aquele tornozelo de Aquiles, que realmente vai afetar a todos. Então, nós definimos como um perigo encontrando uma vulnerabilidade. Então, o evento é o perigo, mas frequentemente nós descrevemos, por exemplo, a enchente, o terremoto. Mas uma vez que o evento passou, o perigo acaba, o desastre acaba. Então, por que nós continuamos falando que o perigo é a vulnerabilidade? Essa estrutura é para fazer com que as pessoas realmente saibam que o desastre é simplesmente a exposição de uma vulnerabilidade, o fortalecimento de uma vulnerabilidade. Isso é um desastre. É por isso que essa recuperação igualitária é uma estrutura tão crítica, porque é aqui que nós olhamos onde identificamos as nossas vulnerabilidades, que fizeram com que aquilo acontecesse. O subdesenvolvimento, a pobreza, a injustiça racial, a falta de cuidados com a saúde, são tantas vulnerabilidades, infelizmente, na nossa sociedade, que criam essas vulnerabilidades. E quando nós olhamos para esses perigos, além das vulnerabilidades, nós vemos que é um desserviço
a sociedade. Por isso temos que buscar essas vulnerabilidades e por que elas existem. Obviamente, aqui no Brasil, eu não preciso falar para vocês, né? Está ficando cada vez pior em termos dos perigos que estão aparecendo e as vulnerabilidades que seguem crescendo. Os recursos, ainda assim, estão sendo cortados, não só do seu país, mas de apoio recebidos de outros países. Então, a filantropia, sim, tem um papel e podemos tomar esse papel. E eu quero realmente trazer isso, né? Para esperançarmos, né? Porque, uma vez mais, nós podemos parar para olhar o que nós podemos fazer, como nós podemos mudar para melhorarmos as comunidades. Uma coisa tem a ver com os processos de diligência, que, sim, podem ser bastante desgastantes, mas nós temos que perguntar, por quê? Por que a gente está pedindo tanto? Por que nós estamos começando já, saindo desse ponto de falta de confiança? Por que a gente precisa de tantas evidências? Será que a gente está usando mesmo? Ou será que isso só está sendo arquivado? Será que é para a gente se sentir melhor? Ou será que realmente estamos querendo servir a uma comunidade? Então, as inscrições, os relatórios, há muitas dificuldades, muitas tecnologias que devem ser utilizadas, barreiras de linguagem, até as prioridades que muitas vezes vão em desacordo com as prioridades das comunidades. Quando conversamos com as comunidades, de novo, a gente está sempre falando sobre recuperação igualitária. Isso tem a ver com se aproximar, ouvir as soluções que a própria comunidade pode desenvolver. Elas sabem quais são as soluções que elas precisam, de uma maneira que nós, muitas vezes, não podemos nem imaginar, porque não vivemos lá. Então, temos que estar abertos a isso. Algumas coisas que podemos fazer é mudar de financiamento reativo para proativo, especialmente para desastres. Será que a gente pode fazer um financiamento para se preparar, para melhorar a compliance, para criar abordagens de compartilhamento de risco? Será que nós podemos criar formas de comunicação e tecnologias que permitam essa comunicação em diferentes linguagens? Parcerias e fomento. Reconhecer com quem a gente quer trabalhar antecipadamente e dar a eles o espaço de tomarem as decisões por si próprios do que eles precisam. A gente não precisa ser tão rígido no que a gente pede. Investir em recuperação a longo prazo e adaptação é algo importante. Então, a gente não tem que falar somente desse alívio imediato, que é, sim, importante, e geralmente a gente se sente muito bem quando a gente faz isso, mas a comunidade precisa que a gente se lembre que a recuperação em si, ela leva muito mais tempo. Quando a gente viu aí essas enchentes no sul do Brasil, a gente viu essas redes locais e grupos que se mobilizaram primeiro, eles já estavam lá para ajudar essas comunidades e eles continuaram lá. Como nós podemos suportá-los, então? Apoiá-los, ajudá-los realmente a ter esse poder de tomar a decisão para conseguir seguir em frente da melhor maneira possível. Então, os desastres climáticos podem sim ser o nosso novo normal, mas seguir com essas desigualdades não precisa ser o nosso normal. Não endereçar essas vulnerabilidades não precisa ser o nosso normal. Nós podemos sim endereçar isso de uma maneira melhor. Precisamos mudar as nossas abordagens e isso não é só como doadores, mas também com as nossas bolsas e ajudos. A gente precisa reconhecer a urgência desses desastres e investir nas pessoas e nas soluções que já estão construindo resiliência nas comunidades. Como nós podemos investir naqueles que já estão lá. Como podemos fazer isso de forma melhor, mais inteligente e mais aberta. Mas a gente tem que se lembrar que ter o dinheiro não significa ter as respostas. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que a palavra-chave aqui é urgência, flexibilidade, né? Uma dica aqui da fala da Patrícia que reforça um pouco o que eu falei no início. A gente precisa atuar com velocidade, com rapidez, mas pensando no longo prazo, né? Então, flexibilidade importante aqui é inclusão, olhar de uma forma sistêmica para trazer novas soluções e preventivas, visando a resiliência mesmo dessas comunidades e das próprias cidades. Obrigada, Patrícia, Viviane, Alícia. As falas de vocês nos trouxeram uma visão bastante completa aqui sobre a preparação para a COP, sobre a justiça climática e aqui sobre a importância aqui da resposta efetiva aos desastres e, ao mesmo tempo, preventiva, né? Porque acontecerão novamente, talvez nos mesmos locais, afetando as mesmas pessoas. Então, gente, agora nós vamos, para aprofundar essa conversa, nós vamos ter uma rodadinha de perguntas. Vamos ter 3 perguntas e 3 minutos para cada resposta. Então, eu vou pedir para quem tiver perguntas na plateia levantar a mão, que a gente leva o microfone ali. A gente leva o microfone até vocês. E eu vou pegar 3 perguntas para facilitar aqui que todas consigam já responder. Pode falar.
Muito bom dia. Vou pedir só para falar o nome e a organização e Com aí certeza. a pergunta. Muito bom dia. Eu sou Robson Melo, da Fundais, que é a federação que congrega entidades do terceiro setor no Espírito Santo. Pois bem, eu me refiro especialmente à questão da COP30, a senhora Alice. Alice, melhor do que senhora, né? Alice, a COP30 tende a avaliar as questões mais globais. Outras questões micro, né, não tão as macro, quanto a meu ver, parece vir a discussão da COP30, essas micro também devem ser da pauta. E a mim parece que ainda estariam fora da pauta. Eu me refiro especialmente à questão do esgotamento sanitário, do tratamento desses esgotos, reconhecendo sempre que isso não está lá na praia tão somente, está na casa de cada um. Então, como não tomar, né, aí o meu manifesto, para te colocar uma pergunta, enfim, como não tomar isso como a prioridade climática, não uma prioridade climática tão somente? Porque, a meu ver, é a mais diretamente causadora de males. E que nesses momentos mais extremos, que me parece ser o mais salientado nas questões da COP30, eles ficam muito, muito agravados com enchentes, com incêndios, mas há também um fechamento de oportunidades que a falta deste esgotamento sanitário e o seu respectivo tratamento tira desde a primeira infância, e é sim a primeira infância o maior dos nossos presentes climáticos nessa perspectiva que o povo Munduruku coloca para a gente. É a estação presente. É presente da vida, presente da natureza, presente do divino. E aí a pergunta, Alice, você esperança do verbo esperançar que isso vá ser abordado na COP30? Tem mais uma aqui? Tem. Obrigada, Jorge. Bom dia. Vou pedir que seja breve para elas poderem responder. Claro. Márcia Calvon, sou do Infinis, que é uma organização da Fundação José Luiz Setúbal. Queria agradecer, Vivi e Patrícia, pelas colocações. Estou aqui, Vivi. Pelas colocações. A Fundação é uma fundação doadora de recursos, né? Então, quando a gente vai para as comunidades, e a gente está cada vez mais indo para Norte e Nordeste, e estabelece parcerias com os territórios, essas questões que vocês trouxeram, elas emergem, né? A gente só precisa ter uma escuta ativa. Alice, quando você colocou... foi muito legal na tua fala que você facilitou o nosso serviço, né? A gente trabalha com saúde, muitos aqui educação, outros temas, né? E daí você está atrás da agenda para a gente poder adequar. Eu acho que o esforço que o GIF fez, ou tem feito, né, de ter as missões que a gente foi no Azerbaijão, a gente estava lá com o olhar atento para olhar questões de infância, saúde, tentando fazer essa interseção, esse cruzamento. E não é tão óbvio, às vezes. Então, se pudesse falar um pouco mais, primeiro, você mencionou um plano de saúde, né? Daí eu tenho que perguntar, não estava atenta, não estamos aí com o radar focado na COP. Até, infelizmente, com uma decisão de não estar lá, até porque os desafios que se tem para chegar até lá, e também entendendo que tem organizações que trabalham essa agenda, até inclusive que não tem o evento principal, mas estão lá. Então, acho que esse espaço também é dessas filantropias talvez mais ativas, né? Então, eu queria entender se tem mais outras iniciativas que a gente poderia se engajar para além desse plano de saúde que você falou, mas também pensando nos colegas que estão aqui, que trabalham com diferentes causas. Obrigada, Márcia. Tem mais alguém da plateia? Aqui tem um, e daí a gente vai para as respostas. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wesley Matheus, Ministério Planejamento e Orçamento, e minha pergunta é para a Patrícia.
eu gostaria de entender se vocês têm algum trabalho na direção de finanças verdes, mas que trabalham junto a governos locais também. E um outro ponto é se vocês consideram os desastres tecnológicos dentro da discussão. Porque no cenário de eventos climáticos extremos, os desastres tecnológicos, dado ao estresse das infraestruturas construídas e até hoje arquitetadas, eles tendem a se amplificar. Então, como isso tem habitado as discussões de vocês? Obrigada, Wesley. Então, eu só vou fazer mais uma que veio aqui por escrito também, e aí vocês, né, tentam, começando acho que pela Alice, mas as outras podem se manifestar também. Como e a partir de quando o financiamento climático priorizará a saúde mental infanto-juvenil como infraestrutura crítica? O que esperar da COP30 nesse sentido? Beto Carvalho, acho que se junta um pouquinho com a fala do Jorge ali. Vamos lá. Pode começar. Bom, muito obrigada pelas perguntas, bem diferentes, mas vou tentar sintetizar aqui de uma forma bem prática, porque eu acho que vale a pena a gente não pensar necessariamente no teórico. Em relação ao esgotamento sanitário, acho que é importante a gente pensar qual é o papel da agenda de ação de uma COP para avançar em assuntos que não são mandatados, ou seja, não dependem de um consenso entre 196 países que fazem parte da Convenção para avançarem na implementação. A gente não precisa de um acordo entre os 196 países para conseguir lidar com a questão do esgotamento sanitário. A gente precisa de ação coordenada em cada país, no caso do Brasil, seria no sistema federativo, que, de fato, fizesse os recursos para lidar com o problema serem canalizados até a ponta e você implementar as ações. Isso é parte, sim, da COP. Isso acontece, inclusive, a agenda de ação da COP, nesse ano, ela busca traduzir o que já foi acordado no Balanço Global, que tem, por exemplo, gestão hídrica, construção de capacidades a nível municipal e estadual para criar resiliência e adaptação à mudança do clima. Tudo isso já foi decidido em COPs passados e agora precisa ser implementado de forma mais efetiva e acelerada. Então, a agenda de ação é um locus onde o setor privado, os governos subnacionais, o setor financeiro, a filantropia têm um poder de trazer esse desejo ou essa decisão e tirar do papel e colocar na prática. Então, como que isso está acontecendo nesse ano? A gente tem uma série de iniciativas se reunindo, então isso tudo, inclusive, está no site da COP30, eu sugiro que quem tem interesse busque lá as informações de contatos, mas para criar planos ou desenvolver planos de aceleração de soluções. Em outras palavras, se você tem um governo de Estado que tem o interesse, tem o projeto, mas não tem o financiamento, como é que você, nesse espaço, coloca, eu vou melhorar o meu projeto, eu vou ter uma facility, alguém que vai me ajudar a melhorar esse projeto para eu conseguir acessar o financiamento. Se eu tenho uma regulação, falta uma regulação, e aí você tem uma série de organizações que se juntam para desenvolver uma proposta de regulação que pode ser apresentada, por exemplo, para um país ou um governo discutir e implementar. Tem uma série de formas de você sair da decisão para a implementação. E a agenda de ação é o local onde essa experimentação acontece. O que eu posso te dizer é que as COPs tendem a cada vez mais serem focadas em implementação. E isso é que a gente está buscando visibilizar, porque a gente não está mais no momento de promessas, a gente está no momento de ação. Só que as COPs não foram desenhadas para isso. Então, a gente está tentando, através da agenda de ação, que é esse processo de concertação do ecossistema em cada tema, para que eles consigam avançar na prática, em como fazer em várias partes do mundo. Então, há um esforço claro em relação a isso, e eu acho que, assim, só para citar um exemplo, eu sei que várias organizações de saneamento brasileiras, as federações de saneamento, estão congregadas a fazer parte desse processo e vão levar as soluções para a COP. Então, eu estou bastante otimista que a gente não vê o resultado ainda necessariamente na COP, pelo menos um processo de mudança da relação com o assunto começando ali. Em relação à parte de saúde, a gente tem um processo capitaneado pelo Ministério da Saúde,
com vários outros países, com filantropias internacionais, com organizações do setor privado, para trabalhar a formação de sistemas de saúde resilientes. A história da saúde nas COPs, ela nasce a partir de um olhar para a redução da pegada de carbono dos hospitais, da cadeia de valor, e de como o sistema de saúde contribui para o problema, para cada vez mais entender o quão vulnerável são os sistemas de saúde. E essa especificação para lidar com a vulnerabilidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar pessoas para entender esses impactos. Eu preciso melhorar a resiliência das cadeias de valor para que se você tem um impacto, que você não tenha disrupção do sistema. Eu preciso mudar o currículo das atividades médicas e outros prestadores de serviço no campo da saúde. Eu preciso mudar a forma como os sistemas de dados que respaldam, digamos, o planejamento da saúde, se conectam mais com os dados que são gerados pela mudança do clima, pelos cientistas climáticos. Como é que a gente traz essa evidência da mudança do clima para dentro do planejamento de saúde? Tudo isso está sendo discutido e é parte do plano. Existem, acho que, vários mecanismos de interação com o Ministério da Saúde e outros, não só na COP, inclusive antes, tiveram 2 conferências em Brasília esse ano. Então, acho que tem uma pessoa do Ministério da Saúde que está especificamente coordenando isso, que é a doutora Agnes, que eu fico à disposição para colocar em contato com quem precisar, porque, no fundo, você precisa de um acordo e o dia seguinte é quem que vai ajudar a implementar essas ações de vigilância, de preparação, que eu acho que é a pergunta que fica para todos aqui, para ajudar, que a COP não é o ponto de chegada, às vezes ela é um ponto num caminho, numa trajetória maior, e que precisa da ajuda de vocês para serem efetivadas. Por fim, eu tinha mais alguma pergunta? Não, acho que agora era para... Acho que, dado o nosso tempo aqui, curto, eu vou pedir para cada uma de vocês darem um recado final aqui do que significa esperançar, ou, enfim, um convite, né, à ação para os investidores sociais aqui presentes na sala. Então, Patrícia, começamos para a Patrícia, Viviana e Alice. Thank you. I'll take advantage of... Eu vou aproveitar para dizer que os governos são super importantes, eles são os respondentes primários. Nós não doamos, mas nós trabalhamos, sim, com a filantropia para garantir que todas as partes da sociedade consigam, sim, preencher e cumprir o seu papel da melhor forma. Pensando em comentários finais, eu gostaria só de destacar, ontem, na conversa sobre a transformação de territórios, na sessão, houve um senhor que falou, e ele terminou dizendo algo que eu acredito que é muito importante quando a gente pensa sobre esse conceito de esperançar. As pessoas querem sonhar sem medo. E eu acho que nós, muitas vezes, não conseguimos conceder esse desejo a elas. O Daniel falou sobre a importância do presente, mas a gente existe nos 2 universos. Ainda assim temos um futuro e é importante encontrar esse lugar dentro de cada um de nós, fazer o que é possível. Atualmente, nós podemos nos concentrar muito na tragédia, ficar preso em tudo de ruim que pode acontecer. Mas a ideia é agir de uma forma que vá fazer a diferença para ajudar as pessoas a poderem sonhar sem medo. Bom, eu penso que o esperançar, ele vem muito conectado com a curiosidade, né, de não entender que temos todas as respostas e que só existe uma maneira de fazer. Eu acho que as perguntas, elas caminharam muito na direção de dizer assim, mas se o meu trabalho não é com a questão climática, o que é que eu posso fazer em relação à questão climática? Seja curiosa, seja curioso, né? Entenda que, num contexto, né, ambiental, climático, a interconexão está dada. Não existe nada que você esteja fazendo que também não esteja conectado com a questão climática. E aí a gente tem uma escolha a fazer. Ou eu esperanço e sou curiosa e assumo que o meu trabalho pode mudar para o melhor, ou esse trabalho ele vai reproduzir lógicas hegemônicas e, sem querer, vai contribuir para o pior.
Então, seja curiosa, pense nos territórios. Como é que esses territórios em que você atua estão respondendo aos extremos climáticos? Né? Pensar, por exemplo, no trabalho com a resiliência. Como é que a gente trabalha produzindo resiliência nos territórios? Por exemplo, lá no Ibura, né, em Recife, as pessoas estão produzindo vigilância na própria comunidade. Né, estão produzindo maneira de identificar o território. Como é que a gente produz uma adaptação que não revitimize as comunidades periféricas? Como é que a gente entende as comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhas, como defensoras e defensores de justiça climática? E como é que a gente trabalha com essas pessoas? Quem trabalha com participação política? Como é que a gente incorpora essa dimensão climática e ambiental nos currículos de formação desses cursos que preparam pessoas para a vida pública? Com advocacy, todas as áreas elas podem caminhar para esse processo. Como é que a gente fortalece as parcerias com as organizações comunitárias para que, desde os territórios, a gente possa dizer como é que a gente se sente, qual é o mundo que a gente quer. Esperançar é também ser curioso, ser curiosa. Então, que seja uma curiosidade que nos leve para construir um mundo melhor, que é possível. Obrigada. Que ainda é possível. Eu queria concluir dizendo que a transição, uma transição, ou as transições já estão acontecendo. Se elas vão ser justas ou não, é que é uma grande pergunta que não está dada. E isso vai depender de muito da forma como a gente lida com o entendimento dessa transição, com a cadência dessa transição. É uma transição que vai do fim dos combustíveis fósseis, a gente se imaginar como uma sociedade que não depende de combustíveis fósseis da forma como a gente depende hoje, e, ao mesmo tempo, entender que a adaptação a esse novo normal, ou a essa crise, é um investimento muito crítico, muito essencial para o orçamento público, para os negócios, para as comunidades. Não é uma questão adicional ou extra. A adaptação tem que ser um novo normal. Existe uma economia da adaptação, uma lógica da adaptação à mudança do clima que precisa ser entendida, precisa ser desempacotada, precisa ser trabalhada com vários conhecimentos diferentes, dos conhecimentos tradicionais às tecnologias de ponta. Esse olhar não está colocado ainda. Não, as últimas COPs, os últimos 30 anos, sempre trabalhou com a ideia de que a adaptação seria talvez necessária em algum momento se a gente não for rápido o suficiente para reduzir as emissões. Essa realidade não existe mais. Então, a adaptação é um trabalho para todos nós, em todos os níveis de território, se é na discussão intelectual ou muito prática. Todo mundo precisa entender isso. E, então, esse é um chamado que eu faço. Acho que não ser um especialista em clima, às vezes, é até uma vantagem, porque você entende a adaptação de outra maneira. A adaptação é humana, é essencial, ela é da economia, e a gente precisa de vocês para ajudar a avançar nessa frente. Obrigada. Obrigada. Gente, vocês três me representam. Não preciso falar mais nada. Eu quero agradecer ao IDES por oportunizar essa conversa muito necessária, e ela precisa continuar, mas como o nosso tempo acabou aqui, eu quero aproveitar para agradecer nossas incríveis palestrantes, a nossa plateia presencial aqui e quem está nos acompanhando online também. E tenho certeza que as reflexões e os convites e as provocações que vocês fizeram vão nos instigar aqui a seguir com coragem, com escuta ativa, com alianças plurais, com flexibilidade, para a gente conseguir endereçar esse esperançar, transformar esse esperançar num movimento que nos leve para esse futuro mais justo, mais sustentável que a Viviana tanto ressaltou. Então, muito obrigada a vocês três, muito obrigada a todos os presentes aqui. Obrigada.